Olá, cordiais saudações. Meu nome é Álvaro Adriano, sou sócio-administrador da Ango Solution. Vamos dar sequência ao nosso curso completo sobre investimentos e negócios imobiliários em Angola. Na aula 3, faremos uma análise do déficit habitacional e das oportunidades de investimento. Vamos agora olhar para o que vamos aprender nesta aula. Começaremos por entender o déficit habitacional, passaremos pelo panorama atual do déficit habitacional em Angola e seguiremos por uma análise de oportunidades reais para investidores. Terminaremos com exemplos práticos. Então, o que é déficit habitacional? Déficit habitacional é, em essência, a falta de habitação. A falta de habitação. Ponto. Mas a gente sabe que para habitar bem precisa ter outras estruturas. Então, déficit habitacional deixa de ser somente a falta de habitação e passa a ser a falta de outros tipos de infraestrutura, como detalho aqui. Começamos por falta de habitações adequadas para a população. Então, ênfase na palavra adequada, né? Que aqui nesse segundo ponto, que inclui habitações precárias, superlotadas ou inexistentes. Então, não basta ter habitações, precisa ser habitações de qualidade, para que não haja déficit habitacional. Outro ponto importante é a falta de infraestrutura para negócios, como comércios, indústria, agroindústria, fábricas e afins. Por quê? Uma cidade ela é composta dos lares das famílias e dos locais que essas famílias trabalham, estudam, interagem como sociedade. Então, esses espaços de interação social também entram neste conceito de déficit habitacional, principalmente do ponto de vista de empreendedor e de investidor. É importante olhar para isso para que consiga-se explorar o universo imobiliário. Como vimos na aula anterior, são diversos subsetores dentro do setor imobiliário. Tá? O problema também é agravado pelo crescimento urbano não planeado e pela migração, que vamos detalhar mais adiante com alguns outros pontos mais interessantes. Vamos seguindo aqui. Aqui temos o déficit habitacional estimado em Angola nos últimos 10 anos. Vamos começar agora entendendo melhor este gráfico. Aqui à esquerda temos o número de habitações, e esse número de habitações está em milhões. Aqui embaixo temos o tempo, expressado aqui em anos, né? Temos aqui 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20 até 25. E a linha superior, em amarelo, ela representa a demanda habitacional estimada. A linha inferior, em vermelho, ela representa a oferta habitacional estimada. O intervalo delas, que está aqui nesse amarelo mais clarinho, representa o déficit habitacional. Dito isso, vamos agora entender, né, o histórico do déficit habitacional até o momento. Em 2015, a gente teve a menor diferença comparado com a que está se expressando em 2025. Vocês podem observar que a linha, né, a linha em vermelho, que representa a oferta habitacional estimada, ela não cresceu muito. Já a linha da demanda, ela cresceu significativamente mais do que a linha em vermelho, aumentando aqui o déficit habitacional, que fica estimado aqui fica aí em 2 milhões e meio de unidades, tá? Que são 2 milhões e meio de unidades habitacionais necessárias em Angola. Esse gráfico aqui ele foi feito com cruzamento de dados do Banco Nacional, do Banco Mundial e do jornal Expansão. Tá bom? Então vocês podem ver que
esse gráfico aqui, que representa um problema para o Estado, né, que aqui ainda existe um problema habitacional muito grande, ele representa uma oportunidade para investidores e empreendedores. Então, vocês podem ver aqui o déficit habitacional em Angola é muito grande, o que quer dizer que o mercado imobiliário em Angola é muito promissor. Vamos seguir, que temos mais detalhes para entender neste nosso curso. Agora aqui vamos olhar para as causas do déficit habitacional. Temos aqui o crescimento rápido das cidades. Quando as cidades crescem muito rápido e o planejamento urbano dessas cidades não acompanha esse crescimento rápido, surge um déficit habitacional. Quando se tem uma migração rural para as áreas urbanas, ou seja, o pessoal do campo começa a ir morar nas cidades, também temos uma causa de déficit habitacional. E essa migração esconde diversos outros problemas, que são o porquê das pessoas estarem a sair dos campos, que quer dizer que lá está a faltar oportunidade, está a faltar infraestrutura, qualidade de vida e afins e afins e afins. Okay? Outro ponto importante é o baixo acesso ao financiamento habitacional, quando os bancos criam regras muito rígidas para conceder financiamento imobiliário, ou quando os bancos privados não participam disso, somente o Estado, aí normalmente também acontece o déficit imobiliário. Então aqui, quando as regras de financiamento ou a disponibilidade de dinheiro, a oferta de crédito no mercado é baixa, ali vai se ter muita dificuldade para se ter acesso a esse crédito, a esse financiamento habitacional. E ali gera-se também um déficit habitacional. Como última causa que a gente trouxe aqui, quando a burocracia e a falta de planejamento, planeamento urbano é grande também, aí também temos o déficit. Quando para construir, para comprar terreno, vender, para conseguir as licenças de construção ou ter empresas de construção é muito burocrático, conseguir o crédito aí, vai se misturando, né, essas causas e gera-se um pacote de dificuldade que torna o déficit habitacional uma realidade, infelizmente. Mas aqui, neste curso, como o nosso objetivo é investir e empreender, entender esses problemas, entender essas dificuldades, buscar solução para ultrapassar todas elas, é o que torna este mercado lucrativo, tá bom? Vamos dar sequência aqui ao nosso curso. Existem hoje alguns programas governamentais para combater ou pelo menos minimizar o déficit habitacional, né? Como, por exemplo, a construção de centralidades, exemplo, Quilamba, Sekele, Zango 8000 e tantas outras construídas em outras províncias, além de Luanda, que ajudaram significativamente, mas ainda são insuficientes para atender a alta demanda que se tem de habitações em Angola. Tem também aqui o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, né? Temos aqui o programa de o financiamento do Fundo de Fomento Habitacional em Angola e, por último, temos aqui o Plano Nacional de Urbanização e Ordenamento do Território. Tá? Estes programas todos juntos buscam também trazer soluções para minimizar o déficit habitacional. No entanto, existe ainda um mercado muito grande para a iniciativa privada, para os investidores, para os empreendedores que vão fazer coisas pensando no mercado e almejando uma lucratividade. Onde estão as maiores demandas? Aqui tem outro gráfico, que é a distribuição estimada do déficit habitacional por província em Angola. Como não tem, como é para surpresa de zero pessoa, para surpresa de ninguém, Luanda é a cidade onde tem o maior déficit, então é a cidade onde tem a maior demanda, porque também é a cidade que concentra a maior parte da população angolana, infelizmente. Tá? Então Luanda tem aqui disparadamente maior demanda, seguida por Benguela, Huambo e Huila, mas você pode reparar que outras províncias também têm demanda. Então, dependendo da sua estratégia, da sua organização, da sua capacidade financeira, né, da quantidade de recursos que você disponibiliza, dá para explorar outras províncias com soluções imobiliárias e ainda assim triunfar.
Essa é a boa notícia, olhando para este gráfico. Tá? Vamos seguir com o nosso curso. Agora vamos olhar para oportunidades reais. Tá? Então, existem várias oportunidades reais no segmento imobiliário em Angola. Temos aqui, por exemplo, desenvolver habitações populares com padrão digno. Aqui, quando se fala digno, é ter uma qualidade de vida, uma estrutura básica. Aqui, quando se desenvolve um projeto dentro desse espectro, e aqui eu adiciono com um preço justo, tem muito mercado em Angola. Outro ponto, que aqui é um pouco mais complexo, mas de certa forma também é um bom caminho, é firmar parcerias público-privadas, ou seja, fazer projetos em parceria com o governo. Outro ponto, outro mercado muito bom de se explorar é oferecer soluções de arrendamento acessível, oferecer aluguéis baratos. A gente sabe que em Angola é complexo a questão do arrendamento, tem que se pagar vários períodos antecipados, você precisa pagar 6 meses, 3 meses, um ano, que para conseguir ter um aluguel. Então, quem simplifica para ter pagamentos recorrentes de maneira mensal, quem estrutura, ter pagamentos mais simplificados, mais econômicos, né, para uma classe mais econômica, ou até podem ser entendidos como pagamentos mais premium, mais luxuosos, com uma boa infraestrutura, tem muito mercado em Angola. Tá? Tem um mercado excelente. Outro ponto interessante seria investir em loteamentos com infraestrutura básica. Por exemplo, tem terrenos distantes que não têm infraestrutura como água, energia, segurança, internet e afins. Então, investir nestes terrenos, levar toda essa infraestrutura e depois comercializar esses terrenos já supervaloriza, já cria um valor agregado que o público percebe. E ali dá para fazer uma variação interessante nesse pacote. Aqui existem muitas possibilidades. Então, se você tem dúvida ou quer entender mais possibilidades, gostaria que fosse explicado algum ponto com mais detalhe, deixa aqui no comentário, que a gente vai te explicar com o maior prazer do mundo. Vamos dar aqui sequência. Outro exemplo prático aqui, vamos lá. Quando se trata de imóveis, existe uma diferença entre imóveis para investimento e imóveis para moradia. E aqui eu vou trazer alguns critérios para que a gente consiga entender algumas diferenças primordiais. Né? Então, nessa tabela aqui temos, à esquerda temos critério, ao centro temos imóvel para moradia e à direita temos imóvel para investimento. Vamos olhar aqui. Objetivo. Quando é um imóvel para moradia, o objetivo é conforto e bem-estar. Já quando é para investimento, o objetivo é rentabilidade e valorização. Então, essa diferença já muda a maneira como se enxerga e como se analisa esses dois tipos de casos. Tá? A localização. Quando é para moradia, queremos próximo do trabalho, próximo a serviços e conveniência, como hospital, farmácia, escola dos filhos e afins. Tudo aquilo que faz parte do nosso lifestyle, queremos que esteja no entorno para facilitar, melhorar a nossa qualidade de vida. Já quando é para investimento, queremos áreas com alta demanda, que aí vai reduzir, né? Vai aumentar a liquidez do imóvel, reduzir a baixa liquidez e afins e afins. Decoração. Quando é para moradia, queremos uma decoração personalizada, queremos ter parte de nós dentro do nosso lar, queremos que o nosso lar seja a nossa cara. Já quando é para investimento, queremos uma decoração neutra e comercial, profissional. Bem isso. Tá? Liquidez. Quando é para moradia, é baixa, ou seja, os imóveis para moradia, eles têm baixa liquidez, é mais difícil torná-los em dinheiro. Já os imóveis para investimento, a probabilidade de torná-los dinheiro, ou seja, vendê-los, trocá-los, alugar, é um pouquinho maior. Então aqui a liquidez é alta. Retorno financeiro. Para moradia, a prioridade não é o retorno financeiro. Você não compra uma casa para morar já para vender. Você compra uma casa para morar, a casa dos teus sonhos. Você quer que ela seja a sua cara, não necessariamente ter o maior valor de mercado. Já
para investimentos, queremos prioridade no retorno financeiro. Então, buscamos valorização, facilidade de venda, facilidade de aluguel e por aí vai. Então, essas são algumas diferenças quando a gente fala em investimento versus moradia, que são os pontos de análise na questão de imóveis. Tá? Vamos dar sequência aqui ao nosso curso. Exemplo. Um terreno comprado por 5 milhões de kwanza e foi vendido por 15 milhões de kwanza em 3 anos. O que influenciou este ganho? O que influenciou este ganho? Pense um pouco antes de ouvir a minha resposta e deixa aqui nos comentários a sua resposta. Já agora vamos lá. Existem várias coisas que podem ter influenciado esse ganho, começando desde o desenvolvimento da região em que o terreno está localizado. Por exemplo, esse terreno está localizado em um bairro sem água. De repente foi feita a estrutura de água. Para esse bairro, esse terreno valoriza. Esse terreno estava em um local que estava sem energia, com bastante interrupções de energia. De repente esse problema foi resolvido, esse terreno valoriza. Esse terreno estava distante de uma via expressa, uma via de acesso. Agora foi construída uma via próximo desse terreno. Esse terreno valoriza. Isso tudo cai na categoria de desenvolvimento da região. Então, se a região desenvolveu, o terreno valoriza. Tá? Outro ponto é a infraestrutura, que eu também já comentei. Se a infraestrutura no entorno do terreno melhorou, esse terreno valoriza. Um exemplo, se colocam um shopping center ao lado desse terreno, esse terreno automaticamente valoriza. Então, a infraestrutura melhora, o terreno valoriza. Se esse terreno está localizado numa região de alta procura, alta demanda, esse terreno valoriza. A região, talvez há 3 anos atrás, não tivesse alta demanda, e agora tem alta demanda. Por N motivos, né? Construiu-se um estádio de futebol no entorno, abriu uma escola nova, aí valoriza o terreno. Então, em resumo, o terreno valoriza por vários motivos, dentre eles destaco 3. Desenvolvimento da região, melhoria na infraestrutura e aumento na procura. Basicamente, são esses 3 pontos. Claro que pode ter mais, tá? Aqui eu trago mais um exemplo de modelos de negócio que podem ser explorados neste universo imobiliário. Tá? Por exemplo, microcondomínios modulares. São condomínios pequenos, né, que podem ser construídos por módulos pré-prontos, pré-fabricados, ou mesmo até containers, e esses condomínios eles são muito rentáveis porque eles atendem uma classe muito necessitada. Tá? Temos outro ponto, que são conjuntos financiáveis. Se você constrói um conjunto habitacional e consegue uma parceria bancária para vender isso por financiamento, que você vai vender em prestações ao longo dos anos, você também tem um bom volume de negócios. Outro ponto, temos aqui loteamentos com serviço. Quando você pega tinha um terreno grande, sem nenhuma infraestrutura, você vai para esse terreno, constrói a infraestrutura, leva água, energia, segurança, cabeamentos de internet, e leva toda essa infraestrutura para esse lugar, né? Asfalta as estradas do interior do condomínio, já deixa os terrenos muito bem separados, delimitados, delineados. Isso agrega valor e é um ótimo negócio. Outro ponto é a construção incremental. Né? A construção incremental, muito mais trabalhar com bons arquitetos, projetos arquitetônicos que visam melhorar a vida e a estrutura dos imóveis já existentes. Né? Isso também é um excelente negócio. Temos aqui também habitações em containers adaptados, né? Que é quase aqui nos modulares. Né? Que isso aqui é especificamente containers adaptados. Isso também gera um ótimo custo-benefício. Aqui pode ser para jovens solteiros, casais sem filhos, estudantes e por aí vai. Né? Aqui também tem os condomínios residenciais mistos, né? Que aí pode ter a parte comercial, onde vai ter escritórios, e a parte habitacional, onde tem as casas ou apartamentos. Isso também é muito bem visto, principalmente por profissionais liberais que já vão trabalhar perto de casa, basicamente no mesmo condomínio ou no mesmo edifício.
E aqui também temos mini centros urbanos, né, que são comércio mais habitações. E aqui é basicamente algumas centralidades, e aqui estamos a falar já de uma estrutura que demanda um pouco mais de estrutura financeira também. E aqui vocês podem ver, são alguns exemplos, né, que podem ser explorados no universo imobiliário. E agora aqui temos, né, nosso slide clássico de apresentação de alguns dos serviços da Ango Solution. Temos soluções voltadas para a construção, desde projetos até a execução de obras. Temos soluções voltadas para você que é um investidor, gestor imobiliário. Prestamos todo o suporte. Temos também aqui serviços de manutenção, né, que você precisar, pode falar conosco. Aqui estão os nossos contatos, que também estarão na descrição deste vídeo. E, por último, temos aqui as nossas consultorias. Críticas, sugestões, dúvidas e comentários, fique à vontade para comentar aqui no vídeo ou fazer contato. Nos vemos na próxima aula.